Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar com vocês uma aula bem legal. É a primeira aula do especial de crochê tunisiano. Um especial que eu comecei no meu Instagram, crochê da professora, e eu espero muito que vocês gostem e aproveitem aprendendo, né, essa técnica que é uma técnica pouco usada, pouco tecida aqui no Brasil, só que é uma técnica muito especial. O ponto que vamos aprender hoje é o ponto palito, que é como se fosse o ponto alto no crochê. Olha só como ele fica com um desenho bem bonito e ele fica com um caimento super bacana, bem semelhante ao tricô. Mas isso eu já te mostro daqui a pouco na aula. Agora eu vou convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal para que você se inscreva e receba aulas e dicas como essa. Se você gostar da aula, não se esqueça de deixar o like, ative o sininho e aproveite para compartilhar o vídeo com seus amigos. Para fazer o ponto palito, eu vou precisar de uma agulha de crochê tunisiano. Aqui eu estou usando a tunisiano de bambu número 10. Fio amiga. Dica: quando eu olho a numeração da agulha, que eu tenho desde as mais grossas até as agulhas mais finas, eu vou olhar no rótulo e vou sempre olhar onde eu tenho a agulha de tricô. Então, observem bem, aqui, agulha, o fio mais bebê aqui, né? Um fio já bem mais fininho do que o amiga que eu vou usar para mostrar o ponto para vocês. Mas aqui a indicação da agulha de crochê, 2 a 3,5. E a de tricô, 3,5 a 4,5. Então, é mais ou menos essa a proporção, sempre olhando a agulha de tricô para trabalhar o fio que você vai usar, até um pouquinho mais nessa numeração. Então, eu venho aqui, laçadinha na agulha, como se eu fosse trabalhar o meu crochê normalmente, e eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, até completar umas 30 correntinhas. Aqui é só uma amostrinha. Claro que você vai trabalhar essas correntinhas do tamanho que você queira a sua peça. No começo, vocês vão achar que essas correntinhas estão muito soltas, mas depois vocês vão ver que ela se adapta totalmente ao ponto. Então, vou seguir aqui até completar as minhas 30 correntes e volto para dar início ao ponto, já enchendo a agulha. Já fiz as 30 correntinhas. Agora, eu pulo essa primeira, venho na segunda, passo a agulha por dentro da correntinha, busco a laçada e deixo ela aqui na agulha. Então, agora vai começar a aparecer bastante com o tricô, porque eu vou encher a agulha. No crochê, eu só vou crochetando os pontos. Aqui não, eu sempre deixo na agulha. Então, passo pela correntinha, busco a laçada e deixo na agulha. Passo pela correntinha, busco a laçada e deixo na agulha. E vou trabalhando até chegar à última correntinha. E eu fico com 30 pontos na agulha. Cada laçadinha dessa corresponde a um ponto. Já trabalhei até chegar na última corrente, já tenho todos os pontinhos na agulha. Agora, depois de trabalhar todos os pontos, deixando os pontos na agulha, eu busco a laçada e passo por dentro do primeiro. Então, sempre inicio a carreira de retirada dos pontos dessa forma, passando só por uma laçadinha. Depois disso, eu busco a laçada e passo por dentro de duas. Busco a laçada e passo por dentro de 2 pontos, ou seja, 2 laçadas na agulha.
busco a laçada, passo por dentro de duas, busco a laçada, passo por dentro de duas, e dessa forma eu vou trabalhar até chegar lá no finalzinho. Restam só duas laçadinhas na agulha, eu busco a laçada e passo por dentro das duas. Aqui no final eu fico com uma laçada na agulha que já corresponde a esse primeiro ponto. Depois disso, quando eu olho, eu tenho várias laçadinhas que ficaram na frente do trabalho. Essas laçadinhas são os palitos, por isso o nome ponto palito. Então, eu tenho a primeira laçada que corresponde a esse palito, venho, passo a agulha no próximo palito, busco a laçada e deixo na agulha. Próximo palito, busco a laçada e deixo ela na agulha. E dessa forma eu venho, passo por dentro de cada uma dessas laçadinhas, mantendo os 30 pontos até chegar ao final da carreira. Então, estou enchendo novamente a agulha. Já cheguei ao final da carreira e agora eu começo novamente o processo de retirada dos pontos da agulha. Venho, busco a laçada e passo só por dentro da primeira. De agora em diante, sempre buscando a laçada e passando por duas laçadas da agulha. Busco a laçada, passo por duas. Busco a laçada, passo por duas, até chegar ao final da carreira novamente. Cheguei novamente ao final da carreira e começo o processo de colocar os pontos na agulha. Para encher a agulha, essa laçada que eu tenho sempre corresponde a esse primeiro palito, e eu venho aqui no segundo palito, busco a laçada, passo por ele e deixo na agulha. E venho passando por cada um dos pontos palitos ao longo da carreira até encher novamente a agulha, chegando lá no último palito. Toda vez que eu chego no final da carreira, eu olho aqui, vejo o penúltimo palito, porque o último é esse que fica viradinho para a lateral. E aqui uma dica, ó, a gente vê que ainda tem um pedacinho da carreira sobrando, então aqui eu tenho que fazer o último ponto. Dica, para que a sua lateral fique bem perfeitinha, o que eu faço? Eu não pego só em uma laçada. Eu venho, pego nessa laçada que está mais evidente e aqui atrás passo por outra laçadinha. Então, quando eu olho aqui, ó, na frente da agulha, eu tenho duas laçadas. Passo a agulha e busco o meu ponto, porque assim eu garanto que ela fique uma lateral mais resistente e com um acabamento melhor. Agora, já conseguimos ver mais uma carreira de ponto palito, olha só, palito sobre palito, ao longo de toda a base. Então, é só repetir essa sequência até o comprimento desejado para sua peça. Eu vou fazer mais algumas carreirinhas e volto mostrando para vocês em detalhes como fica esse ponto, que é um ponto bem básico, um dos principais pontos do crochê tunisiano. Para você que já faz crochê, é como se fosse o ponto alto no crochê. O ponto palito, que é no crochê tunisiano. Para você que faz tricô, é como se ele fosse o ponto meia, como se eu estivesse formando uma malha aqui no tricô. Então, o ponto palito é realmente um dos principais pontos, um ponto fundamental para que você aprenda entre os primeiros pontos que eu vou mostrar. Bem, gente, trabalhei mais algumas carreiras, aqui vocês já podem ver com mais clareza o desenho que o ponto forma, palito sobre palito. Lá do avesso, ele fica assim bem semelhante, como se fosse
cordões de tricô. E desse lado mostra realmente o desenho do ponto, que é o ponto palito no crochê tunisiano. Logo, logo eu trago mais um ponto para vocês do especial em crochê tunisiano. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um like aqui no vídeo e compartilhar o vídeo com seus amigos. E até a próxima. Tchau, tchau!